Eu quero refletir com você nessa noite, meu querido e minha querida, sobre o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Abra a tua Bíblia nessa noite. Gênesis capítulo 22. Eu quero falar sobre esse patriarca nessa noite, e sobre uma experiência que pode muito nos inspirar. Eu quero pensar sobre o seguinte tema: destronando os ídolos do coração. Destronando os ídolos do coração. E a partir, meu irmão e minha irmã, da história desse homem de Deus, desse amigo de Deus, chamado Abraão, eu quero refletir sobre esse texto com você nessa noite. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Você que está em sua casa nessa noite, coloque aí nos comentários uma palavra de saudação, o seu boa noite, o seu joinha, para que saibamos que você está com a gente nesse tempo. Seu motivo de oração, bom estarmos juntos. O texto diz assim, meus irmãos: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em um holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu único filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 9: chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Verso 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou
residência. Que o Senhor nos abençoe na leitura e reflexão acerca de sua palavra. Destronando os ídolos do coração. Meus irmãos, quando nós olhamos para as raízes da história do povo de Deus, para as raízes da igreja, nós inevitavelmente encontraremos nossas origens neste personagem bíblico, inicialmente chamado de Abrão, e a posteriori tem seu nome mudado para Abraão, pai de uma multidão. Esse texto nesta noite se torna relevante para nós, porque nós estamos aqui no capítulo 22 de Gênesis, falando sobre um homem experimentado, um homem que conhecia o Senhor, o primeiro e o maior patriarca, pai da fé. Nós hoje somos herdeiros da fé de Abraão. Nós somos esses descendentes de Abraão através de seu principal descendente, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Há uma promessa, há um fio condutor chamado história da salvação que passa objetiva e diretamente por Abraão. Ele recebe a promessa de Deus, que através de seu descendente, de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E, na verdade, a palavra de Deus para Abraão é que, através da linhagem de Abraão, e Jesus é descendente de Abraão, através da linhagem de Abraão, a bênção de Deus, a salvação de Deus, a bondade de Deus alcançaria todos os povos da terra. Nesse momento da história, isso é muito grande, isso é muito potente para ocupar o entendimento de Abraão. E os olhos, os sentimentos, o amor de Abraão, o amor legítimo, os sentimentos legítimos, estão focados, estão voltados para um personagem, aquele que seria o segundo patriarca, chamado Isaque. E desde tempos antigos nós ouvimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Três personagens tão contraditórios, três homens que, como digo sempre, todos os santos da Bíblia têm pés de barro. A palavra de Deus em nenhum momento nos vende a imagem de personagens, de líderes, em seu contexto, em sua realidade, de homens perfeitos, mulheres perfeitas. Não, são pessoas como nós, que enfrentam seus dramas, que enfrentam suas dores, possuem e encarnam suas incoerências, suas incongruências, mas ainda assim, e apesar deles e apesar de nós também, esses homens são usados por Deus poderosamente para o cumprimento de seu propósito. E assim, meus amados, acontece com Abraão. E nesse momento aqui, Abraão está vivendo um momento crucial em sua história. Na verdade, se você olhar algumas páginas atrás na história de Abraão, você vai ver alguns capítulos que são difíceis de serem administrados, contados, entendidos. Você vê, em certo momento, Abraão em uma crise de fé, porque o Senhor lhe chama, ordena que ele saia de sua terra, de sua parentela, que ele saia de Ur dos Caldeus e vá para um lugar que ele ainda lhe mostraria. Humanamente falando, Deus convida Abraão, e naquele momento Abrão ainda, para um caminho de incertezas. Mas, na verdade, o que o Senhor está chamando Abrão, e também para um caminho que o Senhor nos chama nesse tempo, e nos chama constantemente, é para uma caminhada de fé. Porque o justo viverá pela fé. Deus chama Abraão, Deus lhe promete uma descendência gigantesca, Deus lhe faz promessas, Deus renova o coração de Abrão, Deus enche seu coração de sonhos. E chega em certo momento, alguns capítulos atrás, você lerá isso, Abrão vive uma crise de fé, porque diz: Senhor, como eu serei pai de uma grande multidão se eu não tenho herdeiros? Se o filho da minha serva vai herdar todas as minhas posses, como a tua palavra se cumprirá? E Deus fortalece o coração de Abrão, Deus lhe inspira a alma, Deus lhe dá esperanças renovadas. Em um outro momento, nós vemos Sara, ainda Sara,
tentando ajudar Deus, dar uma mãozinha para Deus, e nós vemos ali uma relação de Abrão com Agar, vemos o nascimento de Ismael, vemos sofrimento na família, porque sempre que eu e você tentamos dar uma mãozinha para Deus, sempre que eu e você tentamos apressar os processos de Deus em nossa vida, nós plantamos sofrimento. E vemos aí então o menino Ismael sofrendo e colhendo algumas dores sobre as quais ele não era responsável, mas a graça e a bondade do Senhor também estavam sobre Ismael. E mais à frente, então, nós vemos o cumprimento da promessa de Deus com o nascimento de Isaac. Isaac é o filho amado, Isaac é o filho da promessa. O sonho de Abraão se realiza em Isaac, a palavra de Deus, a promessa de Deus se encontram plenamente realizadas na pessoa de Isaac. E meu querido, minha querida, quando nós experimentamos a paternidade, as irmãs, a maternidade, quando nós vemos um pequeno ser que é entregue a nós pela providência de Deus para que nós cuidemos delas, nós nos sentimos tão impotentes, tão pequenos. Eu me lembro dos primeiros momentos, tendo Miguel em meus braços, tendo Daniel em meus braços, sentimento de pequenez, de limitação, de impotência. Eu dizia: Senhor, como eu vou cuidar desse menino chamado Miguel? E depois: Senhor, como eu vou cuidar desse menino chamado Daniel? Porque nós nos sentimos tão pequenos, tão limitados, tão impotentes, mas a bondade do Senhor é sobre nós, e no momento que nasce um filho, uma filha, também nasce um pai, uma mãe, e um amor extraordinário, um amor que não cabe no peito, vai enchendo a nossa alma, e a gente fica então apaixonado, abobado por aquele pequeno ser. E Abraão não foi diferente. Isaac, meu garoto, meu menino. E para além deste amor paternal, Isaac carregava em si alguns símbolos para Abraão. Ele era o cumprimento da promessa. Ele era a garantia, na mente de Abraão, ele era a garantia de que Deus iria cumprir a sua promessa em sua vida. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, tal qual Abraão, nós muitas vezes trazemos no nosso coração, no nosso peito, alguns ídolos que nós talvez nem entendamos, talvez nem tenhamos discernimento acerca do que estamos tratando nesta noite. Chega um certo momento que na vida de Abraão, esse patriarca, Isaac ocupa um papel de único caminho e possibilidade para o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Ele é o filho da promessa. E Deus, no capítulo 22, age de forma terrível, tremenda, inusitada, curiosa, desafiadora. Deus, mais uma vez, eu disse a você anteriormente que Abraão era um homem que conhecia o Senhor, que tinha experiências com Deus, que sabia o que era caminhar com Deus, assim como eu e você, que estamos aqui, eu e você que está em casa, melhor dizendo. Eu e você que estamos aqui, você que está em casa, nós sabemos o que é caminhar com Deus, o que é viver pela fé. Abraão, mais uma vez, ouve aquela voz que hoje ressoa em nossos corações, no meu coração, no seu coração, enquanto compartilhamos a palavra de Deus e enquanto compartilhamos esse momento de culto. Deus chama Abraão e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para obedecer tua vontade, para fazer todo o teu querer. Está mesmo, Abraão? Estou, Senhor, já te dei provas disso. Ok, Abraão, então, dessa vez, você vai tomar o teu filho Isaque. É interessante que nesse texto aqui, no versículo 2, e algumas vezes vai se repetir essa expressão, Deus fala assim: toma teu filho, teu único filho, Isaque. Mas Ismael? Parece que nesse aspecto da promessa,
E parece que Deus aqui está tratando o coração de Abraão para fazer ele lembrar algumas questões, dentre elas a existência de Ismael, seu cuidado para aquele filho fora de sua relação conjugal. Mas Deus aqui diz: toma teu filho, aquele que você considera o teu único filho. Sim, Senhor, e aí? Aquele filho a quem você ama. Eu entendi, Senhor. Toma Isaque e faço o que com ele? Oferece a mim em um holocausto. Que ordem é essa, irmãos? Que processo de Deus é esse na vida de Abraão? Que Deus é esse que nós cantamos aqui continuamente e nós dizemos que Ele nos ama e que seu amor é incomparável, inexplicável, emocionante? Que Deus é esse a quem chamamos, a quem ousamos chamar de Pai? E no termo que Jesus usa, oriundo de um aramaico muito comum em sua época, Abba. Alguns comentaristas vão dizer que esse termo Abba é o mais essencial e o mais verdadeiro que flui dos lábios de Jesus através da pena dos evangelistas. Abba, que Abba, Pai é esse que chama Abraão e lhe pede seu filho amado. Deus tem processos em nossas vidas, irmãos, que nós não entendemos. Isso não é, ou não deveria ser, novidade para nenhum de nós. Mas quantas vezes eu e você vivemos processos que parece-nos que Deus está nos arrancando o nosso Isaque. Que Deus nos conduz a momentos para que nós passemos por uma revisão de vida e pela primeira vez centralizemos nossa vida nele ou voltemos a colocá-lo no centro de nossa existência. Talvez você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, esteja vivenciando, experimentando um processo de Deus na tua vida que você não está entendendo muito bem. Todos nós, irmãos, que um dia aceitamos o convite jesuano para caminharmos ao seu lado, todos nós, homens e mulheres, que um dia aceitamos o convite da graça para andarmos com Deus, inevitavelmente viveremos situações para as quais o Senhor vai nos conduzir. Veja, não é o inimigo, não é o teu coração enganoso, mas o Senhor vai nos conduzir para que nós passemos por uma revisão de vida. E Deus faz isso com Abraão. E aí então, nós sabemos o desfecho da história. Por que Deus é esse? É o mesmo Deus de outrora, o Deus dos antigos. Sim, o Deus de Abraão, o Deus que o sustentou em todos os momentos e honrou a sua fé. Porque mais do que nunca esse texto nos mostra que estamos falando de um homem de fé. Um homem que entendia e encarnava uma fé genuína e verdadeira. Uma fé que precisa nos inspirar nessa noite, nesse tempo. Porque nós, como disse no início, somos herdeiros de Abraão e precisamos, meus irmãos, de forma inegociável, vivermos pela fé. Você entende isso? Amém? Que fé, que confiança, que dependência. Porque apesar da ordem, me permita aqui uma provocação, apesar da ordem aparentemente louca de Deus, Ele obedece. Obedece nos mínimos detalhes. E o Senhor faz algumas questões com Abraão que são muito interessantes. Ele fala: tome teu filho, tome madeira, tome o cutelo, prepare todo o material para um holocausto e vá para um monte que eu te mostrarei.
De novo isso. Porque, lembre-se, quando Deus chama Abraão, o que ele fala? Sai de sua terra, de sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Convite para a incerteza? Não. Convite para a dependência. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Porque Deus sabe exatamente para onde quer conduzir a tua vida. Deus não comete equívocos. Deus não se engana. Deus não falha. Vá para o lugar onde eu te mostrarei. Deus já sabia onde queria Abraão. E leve o garoto para o monte que eu te mostrarei. Deus já sabia qual era o monte, qual era o local. Mas Deus estava cada vez mais forjando no coração deste homem este sentimento e postura de dependência, fé. Abraão obedece. Leva o garoto. Leva todo o material. No versículo 5 ele diz, olha, vocês que estão comigo, minha equipe, fiquem aqui. Eu vou lá com o garoto adorar e eu voltarei com ele. Ora, o que Abraão tinha em mente? O que ele estava pensando? Ele não entendeu a ordem de Deus. Abraão, isso é muito importante. Abraão conhecia o Deus a quem ele servia. Abraão conhecia o coração de Deus. Abraão sabia que o seu Deus não era um Deus sanguinário, um Deus como aqueles adorados pelos povos pagãos. Abraão confiava no Senhor. E Abraão colocava toda a sua expectativa em relação ao futuro na pessoa de Deus. Eu vou lá com o garoto, adorarei a Deus lá com o garoto e voltarei com o garoto. Fé. No meio do caminho, meus irmãos, a prova de fogo. Eu fico imaginando, eu fico conjecturando, eu fico construindo imagens na minha mente quando leio o texto bíblico, especialmente esse nessa noite, porque no caminho, o filho, o amado, o Isaac, olha para Abraão e pergunta, pai, temos fogo, temos madeira, temos cutelo, mas cadê o holocausto? Imagine o coração de Abraão, pai amoroso, pensando, meu filho, você é o holocausto. Na ordem de Deus, não sei onde isso vai dar ainda, mas sei que Deus fará o melhor por nós. Você é o holocausto. Você é a oferta. Você é a dádiva que eu vou oferecer a Deus. Abraão conjectura tudo isso em seu coração, imagino eu, mas ele fala para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. E se você gosta de tipologia bíblica, esse cordeiro que foi providenciado por Deus para tomar o lugar de Isaac, ele apontava diretamente para o cordeiro imaculado que foi morto na cruz do Calvário em nosso lugar, a saber, o nosso Senhor Jesus. Porque Deus, mais uma vez na história, providenciou para si o cordeiro imaculado. Dessa vez o cordeiro santo, perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Abraão diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E o texto diz que eles seguiam juntos. Chega no lugar indicado, Abraão constrói um altar com todos os requintes e detalhes, pedras, madeira e agora a oferta, a oferenda, o holocausto, seu filho. Abraão, com todo o seu amor. E, meus irmãos, existem momentos em nossas vidas que nós somos provados até o último minuto. Situações que vivemos, eu e você, que nós vamos chegando aos 42 do segundo tempo. E dizemos, Deus, o tempo está acabando. E vai rolando o cronômetro. E dizemos, Deus, 43,5.
Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída. 44, Deus, onde estás? Aí começamos a evocar as orações dos salmos. Até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Dá-te pressa, Senhor, em atender-me, em responder-me, porque o relógio vai correndo. O tempo, meus irmãos, em algumas situações é um instrumento para provar o nosso coração. E Abraão vive isso porque ele chega num lugar, todos os elementos, mas cadê o holocausto que ele disse para o seu filho que o Senhor providenciaria? Imagina Abraão olhando de um lado para o outro. Será que Deus se atrasou? Não tem ninguém aqui, não tem nenhum holocausto. Vem cá, Isaac. Imagine Isaac relutante. Pai, que isso? Enlouqueceu? Não, filho, a ordem do nosso Deus é para que você seja o holocausto. Chegou um ponto que Isaac desiste de lutar. Abraão, com seu coração sangrando, com as lágrimas em seu rosto, ele coloca o seu filho amarrado sobre o altar. E imagine comigo a expectativa de Abraão: onde está, Senhor? E alguns comentaristas vão dizer que, nesse momento, Abraão tinha tamanha fé, que ele chegava a crer que o seu Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho Isaque. E Abraão, pela fé, vai às últimas consequências. O texto diz que não de brincadeira, mas de fato, de verdade, ele levanta o cutelo para imolar seu filho. E Deus permite que Abraão vá às últimas circunstâncias. E na prorrogação, meus irmãos, para que entendamos o que eu estou dizendo nessa noite, aos 47 do segundo tempo, uma voz do céu é ouvida, o anjo do Senhor, o representante de Yahvé, diz: Abraão, Abraão. Mais uma vez o Senhor lhe chama pelo nome, porque o Senhor conhece os seus filhos, e o Senhor nos chama pelo nome. Abraão, pare. Como assim, Senhor? Porque agora eu sei quem habita no trono do teu coração. Agora eu sei em quem a tua vida está centrada. Agora eu sei de quem você depende. Agora eu entendo, agora eu sei que você entendeu que a minha promessa se cumprirá em tua vida, independente de Isaac, porque Isaac não é o centro da promessa. Eu que fiz a promessa, sou o centro, sou a origem e sou a essência da promessa. Porque nós, irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, você que está em casa, nós cometemos alguns equívocos em nossa trajetória cristã. E um deles é focarmos nossos olhos, nossas emoções em situações que são passageiras. Eu já foquei minha vida em situações passageiras. E em certo momento eu confundi tudo e achei que tal situação era a minha vida e missão. E nessa situação, a minha vida estava centrada e focada. Até que Deus disse: não, basta, chega. A sua vida está focada em mim. E você precisa tomar os rumos que eu tenho para você. Meus irmãos, nesta noite, eu não sei se os irmãos entendem o que Deus quer falar aos nossos corações, mas Abraão nos inspira grandemente, porque o Senhor nos convida para que consideremos de fato quem está ocupando o trono do nosso coração. Será que Jesus está sentado de fato no trono do nosso coração, governando sobre a nossa vida, a nossa existência? Ou será que nós temos os nossos pequenos ídolos? Nossos ídolos de estimação, aqueles que regem, movem a nossa existência, nos motivam a sair da cama de manhã. Para alguns, de fato,
O seu ídolo maior é Mamon, o dinheiro, as riquezas. Para outros, o seu ídolo é a sede, a necessidade de poder. Sim, nós gostamos de poder. Quero falar com você nessa noite, nós cristãos gostamos de poder, embora cantemos e declaremos constantemente que todo poder pertence a Jesus, mas nós gostamos de poder, disputar influência, disputar voz, disputar autoridade e em muitos momentos, em nome com a desculpa de fazermos a obra de Deus, a vontade de Deus, nós nos apossamos do trabalho do Senhor, do serviço eclesiástico, como se aquilo fosse nosso, como se aquilo fosse a nossa razão de existência, e nos tornamos pequenos déspotas, pequenos tiranos em nossas funções. Já falei a partir deste púlpito, deste lindo púlpito, eu já vi, irmãos, em minha caminhada ministerial e denominacional, eu já vi igrejas com 40 membros. 40 membros. A igreja morrendo. Por quê? Porque não tinha potencial? Não. Morrendo. Por quê? Porque estava em um lugar ruim? Não. Morrendo porque numa igreja de 40 membros, nós tínhamos ali 4 a 5 grupos que se espancavam verbalmente, disputando poder. Que poder é esse? Que gana é essa demoníaca? Isso não é serviço, isso não é amor a Isaac, isso é idolatria. Nós gostamos de poder, nós somos vaidosos, faz parte de nossa natureza humana caída, aquela que nós precisamos crucificar a cada dia. É por isso que Jesus falou, e eu falei isso de manhã, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz dia após dia. Por que tomar a cruz dia após dia? Porque todo dia, todo santo dia, eu tenho que cravar o velho Rogério na cruz. Todo dia. Para que Cristo viva em mim. É simples, mas não é fácil. Algumas pessoas idolatram seus vínculos familiares, a ponto de abrirem mão de um papel de pai, de mãe, de orientador espiritual, e de fechar os olhos ou maquiar os erros de seus descendentes. Eli que nos ensine isto, em relação aos pecados de seus filhos, Hofni e Finéias. Ele perde o foco de seu ministério, de seu sacerdócio, e se torna reprovável porque não corrige seus filhos que se tornaram execráveis. E por conta disso o Senhor vai banir o ministério de Eli de sua casa. Pequenos ídolos. Não, pastor, eu amo meu filho, amo minha filha, mas se você não ama a ponto de ensinar o caminho correto, alguma coisa está errada. Pequenos ídolos, nós amamos os prazeres. E numa época de hedonismo, onde ouvimos constantemente, você tem que ser feliz. Sabe? Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. E parece que voltamos nos filmes dos anos 80, curtindo a vida, doidado. Vivendo como se não houvesse amanhã. Esquecendo-nos das palavras do sábio. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa busca, essa gana pelo prazer. Pequenos ídolos, irmãos, que nos entorpecem e nos afastam de Deus e habitam o trono do nosso coração e começamos, nós que conhecemos o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nós começamos a pensar assim, é verdade. Minha vida é tão breve, eu tenho que ser feliz. E esquecemos que felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um modo como se vai, é um modo como se vive.
Felicidade é andar com Deus. Felicidade é cumprir os projetos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Felicidade é vivermos nele, estarmos ligados a ele, obedientes a ele, mesmo que ele peça o nosso Isaac. Porque sim, somos tão caídos, tão tocados pela queda, que até o nosso amor a Isaac pode, em certo momento, ficar desfigurado. E por isso, nessa noite, Deus pede o meu Isaac. Quantos momentos em minha caminhada cristã e em minha trajetória ministerial, Deus me chamou e eu falei, sim, Senhor. Sabe, como Abraão. Né? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. É mesmo, Rogério? É, Senhor. Então me dê o teu Isaac. Que isso, Senhor? Eu quero o teu Isaac. Porque, na verdade, meus irmãos, Deus não tem prazer em matar o nosso Isaac. Deus não quer matar o nosso Isaac. Deus quer que o nosso coração seja totalmente dele. Totalmente dele. Abraão entende isso. Chega às últimas consequências. E Deus lhe diz, agora eu entendi. Agora eu sei, Abraão, que você me ama. Mais do que ama Isaac. E Abraão olha para trás, está um carneiro preso pelos chifres. O Senhor de verdade providenciou o holocausto no lugar de Isaac. E sabe do que é mais? Não somente Abraão teve uma experiência grandiosa com Yahvé, mas Isaac também naquele momento teve uma experiência grandiosíssima com Yahvé. Isaac naquele momento conheceu o Deus de toda a providência, de toda a fidelidade, de todo o cuidado e de todo o amor. Ali surgiu na história de Isaac o Deus do patriarca Isaac. Aquela experiência pautou a vida, não só de Abraão, mas também de Isaac. Porque Isaac ali aprendeu algumas questões. O Senhor preservou a minha vida. O Senhor providenciou o holocausto em meu lugar. O Senhor tem um projeto para mim, sim. E agora eu o conheço. Esse Deus que de início assusta, de tão glorioso, de tão potente, mas que se revela amoroso, cuidadoso, simples e fiel. E aí então você que está aqui me olha, e você que está em casa, assistindo essa transmissão, você pergunta, pastor, como esse texto pode me abençoar nessa semana? Precisamos mais do que nunca, irmãos, resgatarmos em nosso coração e em nossa experiência cristã a fé de Abraão. Uma fé genuína, uma fé irrestrita, uma fé que nos conduza à plena dependência de Deus. Não desconfie de Deus, não duvide de Deus. Obedeça às ordens que Deus traz para a tua vida, obedeça aos direcionamentos que Deus traz para a tua vida. Se Deus mandar você avançar, avance, mas se Deus mandar você parar, pare. Se Deus mandar você recuar, recue. O importante é estar em plena obediência ao Senhor. Você entende o que eu digo nessa noite? Amém? Amém, irmãos? Eu estou sozinho aqui. Amém? Graças a Deus. Esse texto nos ensina, queridos e queridas, que o cumprimento da promessa de Deus não depende de Isaac. Não está em Isaac a garantia do cumprimento da promessa do Senhor. A garantia do cumprimento da promessa do Senhor em nossas vidas está no próprio Deus, no seu caráter, na sua fidelidade, no seu poder. Deus mostrou para Abraão que com ou sem Isaac, Deus o faria pai de uma grande multidão. Era isto que Deus queria ensinar a Abraão, porque Abraão estava com seu coração focado em Isaac, dependendo de Isaac. Deus disse, não, você precisa depender de mim.
E nessa noite, irmãos, estamos aqui porque precisamos depender exclusivamente do Senhor. Eu me lembro de um projeto de um pastor renomado em nossa denominação. E em certo momento, esse pastor, homem de Deus, digno de honra, respeito, já está com o Senhor. Aquele servo do Senhor um dia sonhou em construir uma catedral. Pastor Batista sonhou em construir uma catedral na região onde pastoreava. Um amplo e lindo terreno foi adquirido com uma ação poderosa de Deus, possibilidades, até mesmo auxílios das autoridades governamentais. O terreno foi comprado, adquirido. E aí então o sonho. Estou encerrando meu ministério. Deixarei aqui um grande legado. Uma catedral batista nesse campo. No meio do percurso, meus irmãos, aquele grande homem de Deus, aquele grande pastor, deixou de ouvir conselhos. Foi abordado e entendeu que estava tudo possibilitando a construção daquela catedral. Fez um grande acordo com uma empreiteira. Infelizmente, meus queridos e minhas queridas, aquele grande servo do Senhor, até mesmo por inabilidade em contratos, e nessa área de construção civil, viveu um grande golpe. O sonho da catedral foi frustrado. Aquele grande líder se viu então numa situação de sair de sua igreja, de seu ministério de muitos anos, e começar um ministério, e pasmem, uma igreja que nasceu com 300 membros. Anos depois, aquele grande homem de Deus foi convocado à eternidade. Mas o que eu quero destacar com essa ilustração? A catedral não foi construída. O Isaac, daquele grande servo de Deus, em certo momento foi aquela catedral, a realização de um sonho, fechar uma história com chave de ouro, mas em certo momento aquele grande homem de Deus esqueceu que o seu legado estava nas pessoas e não em construções. E eu conto essa história, meu querido e minha querida, com os meus pés descalços, porque todos nós somos suscetíveis a esse tipo de sedução. E nos esquecermos do projeto original de Deus para idolatrarmos, ainda que não assumamos o nosso Isaac. Aquele grande líder, grande pastor, grande evangelista, foi convocado às mansões celestiais e até hoje o seu legado como um grande evangelista é lembrado. Mas Deus não permitiu que aquela catedral fosse construída. Porque em certos momentos, irmãos, Deus nos conduz a um lugar onde Ele diz: me ofereço o teu Isaac. O teu coração precisa estar centrado em mim e não naquilo que você está desejando. A essência da sua vida sou eu. E não é o serviço que você faz, não é a família que você tem, não é a influência que você exerce, não é o sonho que você está alimentando. A essência de sua vida sou eu. Se entendermos isso, irmãos, nós seremos livrados de grandes sofrimentos. Esse texto me ensina e te ensina também. E ouça isto. Em alguns momentos de nossa história, Deus permite que nós cheguemos às últimas circunstâncias, aos 47 do segundo tempo.
E Deus permite por quê? Para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança, para saber se de fato nós confiamos nele, acreditamos nele e dependemos dele. Quando a mão de Abraão estava levantada, o cutelo amolado, uma voz se ouviu do céu dizendo: não faça isso, Abraão, porque agora sei que você me ama. E esse garoto, tal qual você, esse garoto é meu, independente do holocausto. Ele é meu. Tal qual você, ele será um grande líder, um grande personagem, será o meu segundo patriarca. Não toque nele. Talvez Deus esteja provando o teu coração nesse tempo. Eu queria dizer a você de forma muito simples: não seja reprovado. Persevere fiel até o fim. Aprenda a confiar. Aprenda a fazer as coisas certas. Aprenda a cumprir e obedecer os processos de Deus na tua vida. Deus não precisa de sua ajuda. Deus não precisa de uma mãozinha para manifestar a sua glória na tua vida, meu irmão. Precisamos entender isso. E por fim, quando caminhamos por fé, quando obedecemos de forma irrestrita, quando de fato em nosso coração o Senhor está entronizado, quando entendemos os seus processos e descansamos nele, meus irmãos, o caminho de volta é um caminho de glorificação. O texto diz, lá a partir do verso 15, que pela segunda vez uma voz se ouviu do céu e o Senhor confirmou a bênção sobre Abraão. E ele voltou para casa com seu filho, adorando e engrandecendo ao Senhor. Você entende isso? Quando temos fé, quando obedecemos, meus irmãos, o fim de nossa história não é de dor, mas é de alegria e grandes bênçãos. A minha oração nessa noite é que essa palavra venha de forma potente e gloriosa ao encontro do teu coração. Que a tua fé seja restaurada, que a tua confiança em Deus seja fortalecida, que você entenda que a promessa de Deus não depende de circunstâncias, mas a promessa de Deus em tua vida está firmada no caráter dele. Ele não falha, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Abba, Ele é o teu Pai. Ele não falhou, jamais falhará. E Ele tem projetos, Ele é que sabe para onde quer guiar a tua vida. Confie no Senhor. Enquanto refletia nesse texto, nessa mensagem, um versículo que eu gosto muito veio ao meu coração. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia nesse texto, nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 9. Eu quero encerrar nossa reflexão hoje com esse texto. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, somente a parte A. O texto diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para quê, irmãos? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A quem pertence o teu coração? Quem está assentado no trono do teu coração? Em quem a tua fé está destinada? Quem é o centro da tua vida? Quem é o início da tua história e quem é o fim da tua história? Por quem você vive? Tais respostas
foram consideradas por Abraão naquele momento. E que sejam por nós nessa noite também.